Olá, pessoal, tudo bem? Este é o primeiro podcast do Nossa Jornada, o programa de diversidade e inclusão dos negócios de PCR e PPL do Grupo Saint-Gobain. Como você sabe, estamos celebrando nesta última semana de junho de 2022 a segunda semana LGBT+, por aqui. O tema deste podcast é a linguagem neutra, um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões sobre linguagem acessível e inclusiva e que tem origem no pilar LGBT+. Vale contar aqui que a ideia para este programa surgiu dos grupos de aliados, um time super importante para a nossa jornada, formado por pessoas dos dois negócios que representam cada um dos 4 pilares e que esteve diretamente envolvido com as ações da Semana LGBT+. Para este encontro, recebemos a Bruna Zanesi, aliada e colaboradora da área de compras de PPL Vinhedo. Bom dia, Bruna. Bom dia, Fê. Tudo bem com você? Ótimo, Bruna. E também estamos aqui com a Luana Alexandrina, aliada e colaboradora da produção em PCR Vinhedo. Bem-vinda a este bate-papo, Luana. Bom dia, Fer. Tudo bem? Tudo ótimo. E eu sou o Felipe Silva, e ao meu lado está a Lia Calder. Bom dia, Lia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bruna. Bom dia, Luana. Uma delícia estar aqui com vocês hoje. Nós dois somos integrantes do time da 4CO, a consultoria que apoia os dois negócios em diversidade e inclusão. Bora pensar juntos sobre esse tema? Lia, aproveitando esse papo, então, da linguagem neutra, eu queria saber com vocês se vocês poderiam explicar para a gente o que é e de onde surgiu. Muito bom. Então, vamos lá. A linguagem neutra, ela surge como uma resposta a pessoas que são não binárias. Então, para isso, vamos partir para o conceito de não binário. A gente tem, quando a gente pensa em identidade de gênero, que é a forma pela qual a gente se entende no mundo, os gêneros binários que são homem e mulher. E existem pessoas que não se identificam com nenhuma dessas caixinhas. Essas são chamadas pessoas não binárias. Como a nossa língua portuguesa, ela conjuga tudo no masculino e no feminino, ou seja, amigo, amiga, bonito, bonita, divertido, divertida, as pessoas não binárias não se veem representadas nessas conjugações, né? O que termina com o e o que termina com a. Então, a linguagem neutra, ela traz uma outra abordagem, que pode ser, por vezes, o uso do e, então, amigue, bonite, divertide, e também usa-se, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, o uso do x, então, amigos, ou o uso do arroba, para caracterizar que não é nem no masculino, nem no feminino. Além dessa questão de incluir pessoas não binárias, a linguagem neutra traz uma discussão que eu acho que é super interessante, que é como a gente está acostumado, e inclusive está na nossa norma culta, a usar o masculino como universal. Então, tudo que é no coletivo está no masculino. Os colaboradores, os pacientes do hospital, os cidadãos. Então, quando a gente também revê isso, a gente pensa, poxa, mas que estrutura é essa que tudo que tem mais de uma pessoa ou tem mais de um gênero está sempre no masculino, né? Então, a linguagem neutra, ela também se propõe a fazer esse questionamento, né? Por que a gente coloca sempre tudo no masculino? E é bom lembrar que a gente tem palavras na nossa língua que dão conta tanto do masculino quanto do feminino. E a gente pode usar elas como uma abordagem. E a linguagem neutra é realmente a linguagem exclusiva e acessível a todas as pessoas? Bom, Luana, essa é uma pergunta importante, viu? E para a linguagem neutra é uma linguagem inclusiva, né? Por exemplo, para pessoas que utilizam leitores de tela, como as PCDs visuais, né, já que a gente pode ter ali o uso do arroba ou do xs nas terminações das palavras, não soando corretamente às vezes. Então, isso pode dificultar um pouco as coisas. Para pessoas com dislexia, pelo fato do significado e a aparência das palavras não ser como na norma culta, isso também pode gerar um fator de dificuldade. E também no caso das pessoas que possuem um baixo nível de alfabetização, né, e escolaridade, visto que essas mudanças da linguagem neutra ainda não são um consenso.
Por isso é importante sempre dizer que não é porque a gente está fazendo uso da linguagem neutra que estamos sendo totalmente inclusivos. Então, já puxando esse gancho, o que a gente pode fazer, então, para ter uma linguagem mais acessível e inclusiva? Então, a sua pergunta, Bruna, eu acho que ela é muito interessante e a resposta dela, eu acho que ela vem sempre num tom de repensar a forma que a gente está falando e usar a criatividade. Então, a gente tem várias palavras no nosso dicionário que elas já são neutras por si só. Por exemplo, ao invés da gente falar os alunos e as alunas, a gente pode falar estudantes, né? A gente também pode trocar a ordem das coisas, então, ao invés de bem-vindos e bem-vindas ao encontro, a gente pode falar: oi, estou aqui para dar as boas-vindas neste encontro. Então, se a gente muda algumas ordens ou se a gente escolhe palavras que, por natureza, já são neutras, a gente já consegue uma linguagem mais inclusiva. E isso, né, é treino, é tentativa e erro, e a gente tendo atenção, a gente sabendo, né, desses pontos do porquê usar essa linguagem, né, como uma ferramenta de inclusão, a gente vai testando, vai treinando e vai conseguindo dar mais vazão aí para essa necessidade. Bom, gostei. Você poderia dar mais algum exemplo, Lia? Acho que tem algumas outras dicas que são bem legais. Quando a gente coloca no coletivo. Então, por exemplo, se a gente fala assim: os diretores aqui do meu negócio decidiram seguir a estratégia, sei lá o quê. Os diretores, eu estou aqui usando o masculino universal para designar os diretores e as diretoras desse corpo, e também estou usando, né, o binarismo. Mas se eu falo a diretoria da empresa, né, eu estou me referindo a esse grupo. Então, se eu me refiro a esse grupo, eu não preciso fazer essa conjugação, já fica uma linguagem neutra. Se eu também tiro o artigo, então, até voltando no exemplo de estudante, os estudantes que prestaram a prova do Enem tiveram um bom desempenho. Eu posso falar estudantes, eu tiro aquele os. Eu posso omitir aquele artigo. Estudantes que prestaram a prova do Enem tiveram um bom desempenho. Pronto. Acho que tem aí mais 2 exemplos de como a gente consegue dar um matrix aí e conseguir uma linguagem um pouco mais inclusiva e acessível. Eu vejo bastante resistência, na verdade, quando a gente fala de linguagem neutra, né? A gente vê bastante pessoal comentando: mas a própria língua portuguesa puxa para isso. E realmente, né? Como a Lia falou, é a origem, né? Puxa muito para isso. Ô, Lia, você acha que essa linguagem neutra, dessa forma que você colocou para mim, ficou muito mais claro, ficou tipo uma forma muito mais fácil de usar realmente a linguagem neutra. Você acha que ela vai ser mais aceita daqui para frente? Como que você acha que vai ser a aceitação do público aí mais velho também, né? Que hoje já, por exemplo, nós somos formados, não estamos passando por um momento de aprendizagem mais, né, da língua portuguesa. Você acha que ela vai ser aceita de uma forma mais tranquila? Eu acho que é importante a gente lembrar que a língua, primeiro, ela é uma ferramenta da sociedade, né? A língua, ela serve à sociedade e não o contrário. E a língua é uma coisa viva. Imagina, a gente fala você. Imagina se a gente estivesse até hoje preso no vossa mercê, né? A língua, ela vai evoluindo e ela vai funcionando para que a gente consiga se comunicar. Então, a gente tem todo um processo e é meio que como as leis, sabe? A lei, quando a gente pensa no direito, ela está sempre atrás da sociedade, porque a sociedade vai lá, entende um monte de coisa, ou tem alguma necessidade, e daí a lei vai olhar para isso depois e falar: aqui a gente vai se organizar desse jeito. A mesma coisa acontece com a língua, né? Então, as pessoas vão ali colocando as suas necessidades, usando essa ferramenta da forma que funciona melhor para o dia a dia, e aí, oficialmente, a língua olha e fala: faz mais sentido a gente ter a palavra você, faz mais sentido a gente, por exemplo, farmácia era com PH,
Faz sentido a gente usar o PH, se o F, que tem som de F, se a gente já tem o F? Ah, não, então vamos combinar aqui que farmácia é com F e a gente vai tirar esse PH. Isso demora tempo, demora muito tempo. E essa discussão da linguagem neutra, como eu disse, ela esbarra na questão desse movimento social e da aceitação dessas pessoas. Então, eu acho que é uma coisa um pouquinho mais complexa do que o pH, né? Porque o pH, você substitui por F, tudo bem. Agora, a linguagem neutra, ela está falando de pessoas não binárias. Então, precisa de uma maturidade da sociedade de entender essas pessoas. O que são essas pessoas, né? São seres humanos que têm suas existências, que têm suas vidas e que precisam ser respeitadas. Então, primeiro vai ter que ter esse entendimento, que a gente pode forçar pela linguagem, né? A linguagem é um instrumento para a gente falar, esse pessoal existe, esse pessoal está aqui, vamos incluir, etc. E depois a língua pode se movimentar. Então, não sei se daqui 30 anos as crianças vão estar na escola aprendendo a conjugação nominal e conjugando com E, por exemplo, né? O amigue, bonite. Não sei dizer isso, mas que com certeza era um assunto que não fazia parte do nosso dia a dia há 10 anos atrás e que hoje faz, porque a gente se comunica dessa forma, porque na novela falam assim, porque na rede social a gente entra e se depara com isso, com certeza. Então é uma forma de, pelo menos, a gente pensar no assunto. Qual é a melhor abordagem para as pessoas? Por exemplo, se a gente se sente sem jeito de perguntar como a pessoa queria ser chamada. Porque às vezes parece que a gente está invadindo privacidade, ou pode ser algo que machuca. Luana, super boa essa sua pergunta, e eu acho que você já deu a resposta, que é perguntar para a pessoa como ela quer ser chamada, qual é o pronome que ela utiliza, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma mulher, eu me identifico como mulher. E os meus pronomes são ela e dela. Então, quando alguém vai se referir a mim, falar qual é o e-mail dela. Então, tudo certo. Se eu não sei o pronome que uma pessoa utiliza, eu pergunto, né? Oi, como você quer ser chamado? Ou chamada? Ou chamade? Qual que é seu pronome? Ah, o meu pronome, a pessoa pode responder, é ele, dile, por exemplo. As pessoas que usam um pronome neutro, existe um manifesto, chama Manifesto ele, dile, que ao invés, né, de falar ele, a gente fala ele. Então, pode ser esse o pronome da pessoa. E daí, a gente tendo essa informação, a gente utiliza. Simples assim, né? Sempre com abertura, sempre com respeito, sempre sem invadir, mas da mesma forma que você chega numa, sei lá, numa festa e fala, oi, qual é seu nome? Você vai chegar para uma pessoa, se você não tiver certeza ali do pronome que ela utiliza, fala, oi, qual que é o pronome que você utiliza? Pronto. Bom, pessoal, e como vocês sabem, faz parte da nossa jornada rumo ao futuro diverso e inclusivo. A gente tanto busca aprender novos conceitos, e a reflexão sobre a linguagem é um bom exemplo disso. Por isso, a gente deixa um recado aqui, para que vocês acompanhem as nossas iniciativas, participem e embarquem com a gente nessa. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos, amigas e familiares.